Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que estão assistindo essa videoaula. Eu sou Fábio Donizete Turesi, cirurgião dentista, especialista em DTM e dor orofacial pela Escola Paulista de Medicina. É com enorme satisfação que estou aqui para a terceira aula do curso Tratamento do Ronco e Distúrbios Respiratórios Obstrutivos do Sono com aparelhos orais. Vamos lá? A primeira aula foi sobre a fisiologia do sono. Nesse curso, nessa aula, uma aula densa, um pouco mais pesada, até porque não é o nosso dia a dia, é de difícil familiarização. Mas eu falei sobre a teoria do ciclo sono-vigília, a teoria do feedback, a teoria química, dentre outras coisas. A segunda aula foi de anatomia, mas não anatomia geral. Quem sou eu para dar aula de anatomia? Uma anatomia direto ao ponto. Anatomia específica da região da orofaringe, para a gente relembrar. Falei um pouco sobre a faringe, sobre a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe e também a língua. Tem uma imagem da língua como um todo, muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre cefalometria aplicada. Mas fiquem tranquilos, eu não vou colocar foto de crânio seco, pontos cefalométricos, ensinar a fazer traçados cefalométricos não é o objetivo. Aqui é direto ao ponto, específico para o tratamento do sono com os aparelhos orais. Tratamento dos transtornos obstrutivos do sono com aparelhos orais. Vamos lá? Lembrando que todas as imagens eu retiro do Atlas de Anatomia Humana de Wolff. Vamos lá. Existem várias análises cefalométricas. Dentre elas existe a Binler, a Ricketts, USP Unicamp, que é a mais solicitada. A análise frontal de Ricketts e análise de McNamara. Por que eu grifei McNamara? Porque é a única análise, pelo menos que eu conheço, que contempla no seu traçado a região da orofaringe e nasofaringe. Então, para quem está começando essa área, pegar uma teleradiografia pode ficar difícil fazer o traçado. Solicite a McNamara. Vai ficar muito mais fácil. Já vem contemplado esse traçado nesse estudo cefalométrico. Certo? E quais são os pontos cefalométricos abordados? Em estrutura óssea, 2. O supramentoniano, também conhecido como ponto B. Em qualquer análise, em qualquer lugar, ele é o ponto B. E o ponto gônio, ponto GO. Em tecido mole, nós vamos ter que procurar na teleradiografia o ponto localizado na borda posterior da língua, que eu vou chamar de ponto 1, e um ponto localizado na parte posterior da orofaringe, que aqui eu vou chamar de 2. São só esses 4 pontos que precisam ser achados na teleradiografia para fazer a análise específica para essa aula, para esse tipo de tratamento. Vamos lá. Onde é que está o ponto supramentoniano? É o ponto mais profundo
da concavidade anterior da mandíbula. Ele está exatamente no limite entre o osso alveolar, aqui, e o osso basal. Aonde eles se juntam? Esse é o ponto B. E o ponto gônio? Alguém se lembra? Alguém arrisca? É na região da mandíbula. Meus parabéns. É exatamente na região do ângulo da mandíbula. É o ponto GO, ponto gônio. Só esses dois pontos. E o que nós vamos fazer com esses pontos? A mais ou menos aqui não seria o ponto B? Aqui não seria o ponto GO? Nós vamos unir esses dois pontos. Vamos encontrar essa reta. Nesta região aqui, nós vamos ter que cruzar, essa linha vai cruzar com a parte posterior da língua e a parte posterior da orofaringe. Aonde essa linha cruza com a língua é o ponto 1. Aonde essa linha cruza com a porção posterior da orofaringe é o ponto 2. Só isso. Simples assim. Vamos ver como é que fica? Muito bom. Essa é uma teleradiografia. Para quem não conhece, para quem não está familiarizado, a teleradiografia é uma radiografia de perfil, onde o paciente fica com a boca fechada para fazer o exame. Encontramos o ponto B e o ponto GO aqui no ângulo. Veja, é muito simples achar esses pontos em uma teleradiografia. Não tem necessidade de pedir uma documentação ortodôntica. Eu sugiro pedir emprestado alguma radiografia, teleradiografia de colegas ortodontistas, coloca uma folha, um papel vegetal em cima e comece a fazer o traçado. Depois compare com o exame, o traçado do exame, para ver se bate. Então vamos lá. A mandíbula, o dente, mandíbula, o ponto B, o ângulo, encontramos o ponto GO. Essa curva é a porção posterior da língua, aonde essa linha cruza com a porção posterior da língua seria o ponto 1, aqui. Esta linha é a porção posterior da orofaringe. Aonde ela cruza com a nossa linha, aqui, seria o ponto 2. E qual que é a distância da orofaringe nesse caso? É essa daqui, é a linha azul. É a distância entre o ponto 1, que está aqui, e o ponto 2. E aonde está a nasofaringe? Daí a importância da aula anterior, de anatomia. Lá eu mostro direitinho a faringe, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Aonde está a nasofaringe? Nessa região aqui. Na região do palato mole. Aqui. Por que eu estou falando da nasofaringe? Porque ela é importante também para a gente. A análise de McNamara também contempla essa região. Certo? Então, tranquilo. Muito tranquilo. Vamos lá? Neste artigo, Avaliação Cefalométrica da Orofaringe, publicado na revista Odontociência da Faculdade de Odontologia da PUC do Rio Grande do Sul, eles mediram a profundidade da orofaringe,
nas faixas etárias específicas e as medidas encontradas. De 6 a 11 anos, a medida encontrada de 8,76 milímetros a 14,86 milímetros. Na faixa etária de 12 a 17 anos, de 9 a 15 milímetros. Na faixa etária de 18 a 24 anos, de 9,5 milímetros a 17. O que? Essa linha azul. Essa distância. Exatamente aqui. É isso que foi medido. Nesse outro artigo, muito interessante, foi medido a área, aqui em centímetros quadrados. Lembrando que a faringe é um órgão tubular. Lembra da aula de anatomia. É só voltar um pouquinho naquela aula, fica muito fácil. Mediu a área da nasofaringe. Aonde que está a nasofaringe? Aqui. Passagem de ar. Por que que é importante para a gente? Para ver se ela está obstruída ou não. Então vamos lá. Aos 8 anos, 2 para mais, 2 para menos. De 6 a 10 anos. A medida foi 1 centímetro quadrado. E o interessante é que em todos os anos, a medida foi praticamente a mesma. 1 centímetro quadrado. A área da nasofaringe. Que a gente precisa medir para ver a distância, como está a passagem de ar. Agora, esse trabalho é muito interessante. Vamos falar sobre as vias aéreas. Veja. Aula de cefalometria aplicada para o tratamento do ronco. Esse texto, ele é literal. É o único texto que eu realmente copiei do artigo. Não foi uma interpretação minha. Por isso, eu vou tomar a liberdade de ler. O tamanho e extensão da via aérea aumenta gradativamente até os 20 anos. Dá para entender, nós vamos crescendo. Idade, onde vai ter um período de estabilidade. E após esse período, essa área vai reduzindo lentamente. Até os 50 anos, ela vai diminuindo devagar. A passagem de ar. E a partir dos 50, o decréscimo é muito mais rápido. Então, veja. Dá para a gente entender o motivo pelo qual as pessoas com mais idade roncam mais. Porque, segundo esse artigo, existe uma diminuição da nasofaringe, da área da nasofaringe. Como dificulta a passagem de ar pela nasofaringe, a pessoa vai abrir a boca para respirar. E vai produzir o ronco, que nós vamos estudar na próxima aula. Agora, chega um paciente para vocês, com 50, 60, 70 anos, procurando esse tipo de tratamento. Vocês vão solicitar para ele uma documentação ortodôntica? O que o paciente vai falar? Ele vai fazer a seguinte pergunta: doutora, por que eu vou pagar um exame de documentação ortodôntica, sendo que eu não vou colocar aparelho ortodôntico? O que você vai responder? É porque eu não sei fazer o traçado e nesse exame
o traçado já vem pronto para mim? Acho que vai ficar um pouco desagradável. Então, sugiro começar a pegar umas teleradiografias, desenhar, levar na radiológica, onde vocês estão acostumados a mandar os pacientes para fazer aqueles exames de radiografia panorâmica, e pedir para o radiologista dar uma conferida. Com o tempo vocês vão ver que nem vão precisar fazer o traçado. Vão pegar o exame, vão olhar e já vão medir direitinho. Certo, gente? Obrigado. Deixa eu só mostrar o atlas de anatomia. Meu atlas. Eu não peguei foto da internet, copiei e colei, eu tenho ele. Mais uma vez eu agradeço a paciência de vocês. E pronto para a próxima aula, que vai ser de ronco e síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Tchau, gente, até lá!